Meus amados, eu quero, com a ajuda de Deus, trazer aos irmãos uma mensagem que eu recebi do Senhor. Olhando para esse texto de Ezequiel 47, e eu creio firmemente, sem reservas, que esta é a palavra de Deus para nós neste dia. No capítulo 47 de Ezequiel, nós temos uma revelação muito poderosa da sua mensagem. Aqui, neste capítulo, nós temos uma das mais belas visões da Bíblia registradas para nós. O livro do profeta Ezequiel é tido nas Escrituras como o livro das visões de Deus. E já no capítulo 1 isso é apresentado porque o próprio profeta, ele testemunha dizendo que quando ele estava nas margens do rio Quebar, na Babilônia, ele diz: os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ezequiel teve o seu ministério marcado por visões espirituais. Ele é chamado nas Escrituras de o profeta das visões. Ele teve privilégios maravilhosos, destacados, privilégios que eu penso a maioria de nós não tem. Aqui no capítulo 47, registra a visão que Ezequiel teve de um rio que partia de debaixo do templo. O que eu fico pensando, meus amados irmãos, minhas irmãs, é as sensações que Ezequiel estava experimentando quando ele provava daquela visão. E eu quero, baseado nisso, olhando para o registro dessa visão, trazer para nós, por revelação de Deus, algumas verdades que são destacadas nesse texto. A primeira delas é que o poder do Espírito Santo, ele está na igreja. Os irmãos devem observar que o rio saía do templo. As águas purificadoras de Ezequiel saíam do templo. O rio começava no altar do Senhor, e a partir dali ele rumava para o propósito definido. Eu tenho visto na Bíblia que as coisas de Deus, observe, geralmente começam na igreja. Os propósitos de Deus na terra envolvem a sua igreja. Não é porque nós somos bons, é porque aprouve ao Deus dos céus confiar as revelações da sua palavra ao seu povo na terra. Quem representa os interesses de Deus na terra é a igreja. Todos os mistérios de Deus desenrolados na terra começam a partir da igreja. A Bíblia diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. Minhas irmãs, quando Deus tem uma obra para fazer na terra, Ele primeiro aciona o seu povo. Quando Deus tem uma obra, um propósito para realizar na terra, Ele primeiro procura os seus. A Bíblia diz que quando Ele foi destruir Sodoma e Gomorra, antes da destruição, Ele compartilhou o seu segredo com Abraão. E está dito que o próprio Deus ponderou dizendo: esconderia eu o que faço a Abraão? Abraão era amigo de Deus, e o Senhor não fez sem participar a Abraão.
O Senhor Deus de quem somos e a quem servimos, Ele é o Deus de propósitos eternos. E se nós andarmos em sintonia com o céu, o que Deus vai fazer na terra, Ele revelará a nós. Quem trabalha pelos interesses de Deus na terra não são os ímpios, não são aqueles que se julgam mais preparados. Mas é bonito, minhas irmãs, saber que quando Deus vai fazer uma obra na terra, Ele entrega para os crentes fiéis. Naamã precisava ser curado. Eu estou pregando a Bíblia. E quando Naamã precisou da cura, ele foi primeiro ao palácio do rei. Mas lá no palácio ele não foi atendido. A política não pôde resolver o problema de Naamã. Mas um crente que tinha naquele lugar, usado pelo Senhor Deus, mandou um recado dizendo: não precisa ninguém se perturbar, não precisa rasgar as roupas e nem entrar em colapso. Deixa ele chegar até na minha casa e ele vai saber que tem homem de Deus nessa terra. Manda ele para mim, manda chegar até na minha casa e ele vai saber que tem profeta na terra de Israel. São Luís Gonzaga precisa conhecer o poder de Deus. São Luís Gonzaga precisa conhecer os mistérios de Deus. E quem vai espalhar a revelação do poder de Deus é esta igreja. Pastor Gerson é a Assembleia de Deus que o Senhor quer levantar para espalhar neste município os mistérios de Deus. Alguém vai ouvir a mensagem, vai chegar a palavra a alguém. Vá na casa da irmã Maria, vá na casa do irmão Antônio, vá na casa do irmão Zé, vá na casa do irmão Pedro, procure aquela irmã. Ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. Deus está na vida dele, na vida dela, fazendo uma grande obra. Irmão, tem crente usado por Deus na terra, tem crente na terra que conhece as coisas de Deus. Foram procurar o rei, ele não sabia de nada. Aí um homem de Deus disse: não foi resolvido, foi não, manda para cá, né? Manda para cá. Irmão, tem tanta gente indo atrás da prefeitura, não vai resolver. Aí tem que ter um crente para dizer assim: deixa ele vir até aqui, manda ele vir, né? Diz para ele vir, pode deixar, não te tenha medo não, não te atemoriza não. Tu está desse jeito porque teus olhos estão fechados, mas eu estou conhecendo o que Deus quer fazer. Levanta a sua mão comigo ao céu, se coloque à disposição de Deus, diga: Senhor, se tem um propósito para ser realizado na terra, faz através de mim. Diga: faz através de mim, pode contar comigo, manda para minha casa, deixa vir, que o Deus dos céus vai fazer a obra e vai fazer através de mim. Aleluia, feche seus olhos. E se você pode dar lugar ao Espírito de Deus, pode ser que nesta noite algo do céu tome conta deste lugar e pode começar agora. Tem mais, tem mais, tem. Aleluia, aleluia. Começa na igreja, começa entre nós. Aí é interessante a segunda coisa. A Bíblia diz que o rio começou raso. Aleluia. O rio começou raso. Mas o homem, o anjo que guiava o profeta, ele mediu 4 vezes. Irmão, isso aqui é tremendo.
É profundo o que nós temos que ouvir aqui. O anjo convidou o profeta para 4 níveis de profundidade. Começou com 1000 côvados. Um côvado é aproximadamente 50 centímetros. Dá o quê? Dá 500 metros. 1000 côvados. Meio quilômetro. Mas não parou em 1000. Depois ele mediu mais 1000. Aí já dá quanto? 2000. 1000 metros. Depois ele mediu mais 1000. 3000. 1500 metros. Mas depois ele mediu uma 4ª vez. E a medida era de 1000 côvados. 4000 côvados. Aproximadamente 2000 metros. 2 quilômetros. O que eu vejo nesse texto, e quero que o Espírito de Deus me ajude a passar aos irmãos, é que o poder do Espírito de Deus não é igual na vida de todos. Nem todos, pastor Gerson, experimentam a mesma capacidade espiritual. Observe que o homem de Deus começou a entrar na água apenas molhando o tornozelo, os pés. Quando, isso aqui é Bíblia, quando o homem entrou na água, estava raso. E no final, depois de muitas experiências, foi que ele provou de águas profundas. Mas o rio começou raso. Primeiro, 1000 côvados. E eu não preciso perguntar, você sabe que quem está com as águas nos joelhos ou nos pés não tem a mesma condição de quem vive em águas profundas. Tem muitos crentes na igreja em níveis diferentes. Isso aqui não é heresia, é Bíblia. O primeiro nível apresentado aqui, a água estava cobrindo apenas os pés. É o início da fé. Água nos pés é quando nós ainda estamos dando os primeiros passos. Ninguém começa na vida cristã nadando em águas profundas. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus como Salvador, os jovens falavam línguas estranhas, eu não sabia o que era aquilo. E eu perguntei, pastor Gerson, me diga uma coisa, o que é mesmo esse negócio que vocês estão falando? Aí alguém disse para mim, é o batismo com o Espírito Santo. Eu disse, como é que faz para a gente ter também? Porque eu não sabia o que era. E aí me disseram assim, Manuel, o Benedito, que era um vizinho meu, ele é cheio do poder. Aí, pastor Pereira, até para me pegar nele, eu fiquei com medo. Eu digo, não, vai dar um choque. Um negócio assim não vai dar certo. Porque disseram para mim, o Benedito é cheio do poder. Aí eu digo, pois eu não vou triscar nele não, vou ficar aqui porque aqui ele me derruba. E aí eu tinha um medo assim, porque eu não entendia. Porque ele falava línguas e glorificava a Deus. Mas eu ainda não tinha chegado àquele nível. O que eu quero apresentar aqui aos irmãos não é heresia não, é Bíblia. Nem todos os crentes estão no mesmo nível na vida espiritual. Eu não quero exagerar, mas eu penso que possivelmente, estou dando desconto da palavra, possivelmente, a maioria de nós ainda está com água nos pés. Tem muita gente que começa na igreja, mas ele não se aprofunda, ele não caminha, ele não anda, e permanece em águas rasas. O segundo nível apresentado aqui, água nos joelhos. Ele caminhou um pouco mais. Quando as águas estão alcançando os nossos joelhos, nós já temos algumas experiências espirituais. Crente, quando ele tem água nos joelhos, ele já prova de algumas experiências com Deus. É quando ele começa a orar.
Olhe, minhas irmãs, você sabe por quê? Que tem muito crente que ainda não experimentou das grandezas, dos mistérios de Deus, é porque a água ainda não tocou nos joelhos dela, ou nos joelhos dele, ainda permanece no raso. Para nós termos, começando a ter experiências com Deus, é preciso as águas alcançarem os nossos joelhos, e aí nós nos curvaremos na presença de Deus, demorando em oração, e a revelação de Deus chega. Tem muito dos nossos irmãos, não precisa você olhar agora não, mas irmão, o joelho limpinho que nem o rosto de um bebê. Nunca a água do rio tocou no joelho dele. Você já pensou, pastor, isso chegar no nosso púlpito? Você vai ver o joelho dos obreiros, parece a pelezinha, do jeito da pelezinha do rosto de um bebê, limpinho. Nunca foi tocado. A água ainda não chegou nos joelhos. Ele não tem, ou ela não tem experiências com Deus. Vida com Deus é para quem se demora na presença do Senhor. Vida com Deus é para quem mesmo não sabendo orar, mas ele entra no quarto, fecha a porta, se derrama e diz: papai, eu estou aqui. Eu não tenho uma expressão bonita para falar, eu não tenho uma expressão que agrada ao Senhor, e eu mesmo não sei como eu estou, mas eu quero experimentar as águas do teu Espírito Santo molhando os meus joelhos. Derrama, papai, da graça do céu na minha vida. E Deus começa a trabalhar. Águas nos joelhos. Irmãos, você já pensou, como é que pode? Às vezes a pessoa, irmão, eu fico pensando, já tem 10 anos de crente, não sabe fazer uma oração. Às vezes já tem 15 anos de crente, mas não sabe fazer uma oração. Ele não tem uma experiência com Deus. Estou falando de cargo não, porque cargo não dá experiência com Deus. Eu estou falando de vida no altar de Deus, para quem é quebrantado, para quem é assim com Deus, para quando dobra o joelho, como Daniel. A resposta chegou com 3 semanas, mas a voz foi ouvida na hora. A resposta demorou chegar, mas a voz foi ouvida na hora. Quando o anjo chegou, ele disse: Daniel, desde o primeiro, pastor, está lá na Bíblia, desde o primeiro dia, desde a hora que tu botou o joelho no chão, tua voz é ouvida lá no céu, porque tu és amado de Deus. Um homem a quem Deus ama, ele ouve na hora. Irmão, na hora que você clama, na hora que a voz sobe, a resposta de Deus vem. Quem tem coragem de levantar uma mão assim, levanta. Você tem coragem de fazer uma oração, experimentar, testar, se nesta noite a tua voz chega no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Papai, 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 pai, papai, pai, aleluia. Segundo nível, a água estava nos joelhos. Mas tem o terceiro nível, quando a água chega à cintura. A água chegou nos lombos, é a cintura. Quando a água já toca a cintura, nós já não nos dominamos mais. Eu não sei, os irmãos são do interior como eu sou. Vocês já viram que a correnteza, ela pode ser forte. Pense no rio. A correnteza pode ser forte,
Mas se a água é rasa, não leva a gente, não é? Vocês já viram? Não leva. Você pode segurar aqui, eu não sou muito fraco, sou muito forte, mas também não sou dos mais fracos. A água, a correnteza pode ser forte, mas se ela estiver só passando nos pés da gente, não arrasta, né? Arrasta não, arrasta? Não. Se chegar, a correnteza chegar forte, já chega no joelho, a gente já fica assim, bambeando, né? Agora, irmãos, se você entrar numa correnteza forte, a água assim na cintura, o risco de você ser arrastado é muito grande. Não é verdade? É. Você não se segura. Quando um crente tem água já na cintura, aí não é do jeito dele. Tem hora que a gente se treme todinho, mas quando você se espanta, o Espírito de Deus está tomando de conta. Não é verdade? Você vai querer agir para se segurar, aí o Espírito de Deus toma conta dizendo, te acalma, eu estou no domínio. E você não se domina. Um crente com água na cintura, ele não se domina. Ele vai para onde Deus manda. Ele faz o que Deus determina. Ele diz o que o Senhor autoriza a falar. Porque a água está tomando de conta. Oh, irmão, que coisa tremenda isso aqui. Crente maduro. Você vê um crente, irmão, que ele não tem estabilidade. É porque a água está rasinha. Tem uns irmãos que é assim. Está a perigo. Não aguenta a festa junina, né? Carnaval ele fica se tremendo todinho. Porque a água está rasinha, né, pastor? É. Mas quando a água, pastor, toma de conta da gente, que chega na cintura. Ah, meu irmãozinho, você não se importa. Deixa que Deus toma de conta, né? Irmão, isso aí é um problema. Eu entreguei para o papai do céu. Eu cheguei na presença de Deus e joguei nos pés do Senhor, Ele vai tomar de conta. É porque você sabe a intimidade que você tem com Deus e não teme. Mas aí tem o quarto nível, as águas profundas. Aqui já é mais reservado. Eu tenho certeza que não são todos os que andam em águas profundas. Irmãos, vocês já imaginaram o que é nadar no rio de Deus em águas profundas? Eu não desconfio do que Deus pode fazer. Irmão, eu vi poucas coisas, eu não sou um homem de muitas experiências com Deus, mas eu tenho certeza que Deus pode fazer coisa que a gente desconfia. Não é, pastor? Irmão, Deus pode fazer coisa que você nunca imagina. Não pode? Pode. Às vezes a gente não está vendo isso porque estamos conformados. Agora, que o Deus dos céus pode, Ele pode. Eu imagino, é o irmão Josué, quando disseram assim, Josué, não tem rumo de nós ganharmos a peleja. A briga não vai ser a nosso favor, os homens vão se embora. Mas por quê? Porque vai ficar de noite. Olha como é as coisas, né? Vai ficar de noite. E de noite não pode, naquele tempo não tinha refletor, naquele tempo não tinha energia, pastor Gerson. Ele diz, vai ficar de noite. Irmão, aí o doido do Josué disse, pois espera aí, eu tenho um jeito para fazer. Como é? É não ficar de noite. Mas como é que já se viu um negócio desse, irmão? Como é que não vai ficar de noite? Porque não tem rumo. Não tem quem impeça de ficar de noite, né? Quem é que vai imaginar uma loucura dessa? Aí o Josué vai lá pro meio da rua, vai assim, sol, para aí. Aí, irmão, aí podia ter um problema, porque o sol ia parar, mas a lua vinha. Aí ele disse, tu, lua, não está lá? E tu, lua, então fica aí também. Para, tu também fica aí. E a Bíblia diz que o sol parou e a lua também, ouvindo Deus a oração de um homem. Eita, irmão, o que é que Deus pode fazer
marcha na terra, na presença do grande Deus. Abre a tua boca para adorar este Deus que é digno. Aleluia! Aqui nós temos 4 níveis de intimidade com Deus. A pergunta que me desperta é: em qual desses níveis nós estamos? Olhe para a senhora que está me ouvindo, e pergunte, honesta, em qual desses níveis eu estou? Será que a água está no... Os irmãos já ouviram falar aquele negócio de dizer assim, que fulano tem a crença nos pés? A crença de fulano é nos pés. É porque é rasinha, nunca caminhou. Aí eu pergunto para você pensar, em qual desses níveis você está? Água nos pés, nos joelhos, na cintura ou águas profundas? Irmão, não é todo crente que é igual, não. É uma tolice acreditar que nós somos iguais. Nós não somos. Os cargos não são iguais. Nada em nós é igual. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso. Tem muito crente, irmão, na igreja que é mais espiritual do que eu. Mas, irmão, o senhor é pastor. Eu não estou dizendo isso. Eu sou pastor. Agora, tem muito crente na igreja que é mais espiritual do que eu. Eu acredito nisso. Eu vejo uma irmãzinha, irmão. Eu não sou, irmão, eu não me chama a atenção tantas coisas, não. Dinheiro, pastor fulano de tal é rico, para o senhor, meu irmão. Logo a riqueza dele é para ele mesmo, eu não me importo, né? Que ele não vai dar nada para a gente. Aí, riqueza. Pastor, esse irmão aqui é rico demais. Para o senhor, meu irmão, Deus abençoe, eu não me importo. É a mesma coisa tirar foto com gente rico e gente famoso. Tem uns irmãos que falta bater nos outros para tirar foto. Irmão, eu prefiro tirar foto com o pastor Felipe, com o pastor Gerson. Digo, esse aqui é meu amigão, rapaz, pessoa que eu gosto. Pronto. Agora eu vou tirar foto com o Michael Jackson. Não sei quem mais, que eu não sei nem quem é, irmão. Não tem nada. A gente tirar uma foto aqui com o Bolsonaro, com o Trump. Meu irmão, ele não está nem aí para tu. É melhor tirar foto com quem a gente gosta, né? Irmãozinho lá do barro, mas é gente boa, eu gosto dele, rapaz, nós somos amigos, né? Então eu não me importo tanto com o negócio de riqueza, de que mais? De fama, de beleza. Pastor, pensa num homem bonito aqui. Diz, meu irmão, amém. Para lá, não vale nada. É dele mesmo, pronto, deixa para ele. A mulher, não é mais uma mulher famosa e tudo, ela é da Globo. Não estou importando, irmão. Agora, irmão, quando tem um crente que diz assim, pastor, eu quero lhe apresentar aqui a irmã fulana. Essa irmã bem aqui, pastor, é uma mulher de oração. Né, pastor? Rapaz, isso aí eu fico com medo. Eu digo, rapaz, a senhora ora mesmo, irmã? Oro. Pastor, esse irmão bem aqui, ele é daqueles, pastor, que ele entra no quarto, 6 da tarde, fecha a porta, bota o joelho dele no chão e só levanta no outro dia, 6 da manhã. Aí eu digo, meu irmão, Pai do Senhor, eu acho bom, rapaz, né? Eu acho vantagem, crente. Quando diz assim, pastor, isso aqui é uma mulher de Deus, irmão, eu respeito. Não é todo mundo, porque na Bíblia diz assim, Deus disse assim, está em Números 12, quando tem profeta, eu falo com ele em sonhos e
e visões. Já é bom. Uma pessoa, Deus falar em sonho e visão, mas Deus disse assim: mas não é assim com o meu servo Moisés. Os profetas são crentes, e eu falo com ele ou eles em sonhos e visões. Agora, com Moisés, que é fiel em toda a minha casa, eu falo com ele boca a boca. Com Moisés é diferente, a aproximação é maior. Novo Testamento, o Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 pastores, 12 obreiros. Todos os 12 eram próximos, mas tinha 3 que eram mais próximos. Estou pregando a Bíblia. Eram mais próximos. Quem eram eles? E João. Mas eu pergunto aos irmãos: os 3 tinham a mesma intimidade com o Senhor? Não. A intimidade de João era destacada. Pedro não tinha a mesma aproximação. Tanto é que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, queria revelar um segredo sobre um obreiro mau, Judas, que era o traidor. Aí Pedro disse assim, fez sinal para o João, né? Porque o Pedro estava perto, mas não estava tão perto. E tinha o João, que estava com a cabeça encostadinha do peito do Senhor, né? Aí o Pedro fez um sinal e disse: pergunta, porque ele estava longe. Tem uns, pastor Pereira, que fica perto, mas não é tão perto. Mas tem uns que fica bem pertinho. Aí ele pergunta: quem é, Senhor, que o Senhor quer falar? Bem baixinho, não tem? Irmãos, tem os crentes que estão perto, mas tem aqueles que são mais perto ainda. Ele encosta a cabeça pertinho do Senhor. Uma vez eu vi um irmão aflito dizer que pegou uma cadeira. Aí ele pegou a cadeira e puxou a cadeira para perto dele. E ele foi orar, irmão. Ele disse: Senhor, eu queria que o Senhor sentasse bem aqui. O Senhor pode sentar bem aqui pertinho de mim? Eu quero falar com o Senhor, mas eu quero falar bem pertinho do Senhor. Aí ele puxou a cadeira e disse: Senhor, senta bem aqui pertinho de mim, por favor. Eu achei aquilo bonito. É claro que é uma coisa que não tem sentido, mas fala da intimidade, né? Senta bem aqui que eu quero falar com o Senhor. Irmãos, tem mistérios de Deus na terra que só serão revelados para quem anda bem pertinho do Senhor. Anda mais. Olha, deixa eu terminar e eu estou achando é bom, mas deixa eu terminar. A Bíblia diz que o anjo começou medindo de 1000 côvados. Mas é interessante que ele não parou. A Bíblia diz que ele mediu 1000 e depois a Bíblia diz assim, ele mediu mais 1000. Ele mediu 1000, mas depois ele mediu mais 1000. Não está na Bíblia? Aí ele mediu 1000, mas depois ele mediu mais 1000. Começou com 1000 côvados, mas não parou em 1000. Ele mediu mais 3 vezes. Se fosse um crente conformado, quando ele chegou em água que deu na cintura, ele já estava, meu irmão, no mistério maior do mundo. Deus, desse jeito já está bom. Porque, irmão, você já pensou? Na Bíblia tem um homem chamado Paulo. O Paulo, irmão, foi arrebatado ao 3º céu. E ele conversou com o Senhor Jesus coisas que ele não foi autorizado a falar. Aí eu digo: meu Deus, não sou crente não. Porque, irmão, o que nós temos? Não é verdade? Hoje, pastor, a gente tem um sonhozinho velho de nada, sou de barriga cheia. E no outro dia enche o WhatsApp dizendo para todo mundo. Não é verdade? É uma coisinha velha de nada, irmão, um negocinho velho bem, um tiquinho, um pinguinho d'água. Só uma gotazinha d'água que está caindo, irmã. Um tiquinho de água que está caindo. E no outro dia, irmã Jéssica, a gente faz uma foba. Eu tive um sonho. E aí bota no grupo e fala como espiritual. Nadinha, irmão. E o Paulo disse: eu conheço. Ele não disse assim, nem eu. Não, se eu fosse eu dizia. Ele disse: eu conheço um homem
Irmão, outra coisa, pastor, quantos anos passou? 14 anos. A gente diz no outro dia, não espera nem chegar o dia direito, a gente já diz. Paulo passou 14 anos. Ele caminhou no céu. Ele passeou nas mansões celestiais da glória. E ele passou 14 anos. E diz: eu conheço um homem, se no corpo, não sei, fora do corpo, não sei. O que eu sei é que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Quando eu olho para isso, eu sinto a pobreza da nossa geração. Irmão, quais são as nossas experiências? Eu vou dizer amém, mas olhe, quantos milagres que nós poderíamos ter recebido, pastor Gerson, que nós não recebemos porque nós paramos. Quantas experiências com Deus que nós poderíamos ter tido, que nós não tivemos, porque nós nos conformamos. Quantas almas, pastor Gerson, que nós poderíamos ter ganhado, que nós ainda não ganhamos, porque nós paramos, porque a gente cochila, porque a gente dorme demais, porque não pagamos o preço. Quantas bênçãos. Irmão, crente não é para ser um povo apático, não. Pastor, pode pedir para ficar em pé para nós orar? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Mas fique em pé com coragem mesmo. Como quem tem água, pelo menos na cintura. Olha, você já pensou? Você já pensou? Quanto de Deus, irmão, a gente podia ter recebido? Às vezes, pastor Gerson, eu vejo o crente, irmão, que não parece nem crente. Uma apatia, uma fraqueza. Não é verdade, irmão? Até para dizer paz do Senhor diz com preguiça. Irmão, eu fico pensando, meu Deus, será que a água está pelo menos triscando nos dedos? Meu Pai do céu. Irmão, crente é para ser o povo mais fervoroso da terra.